Queridos irmãos e irmãs, a proposta desse vídeo, num primeiro momento, é trazer uma palavra de exortação, conforto, conscientização, devido às circunstâncias que está acontecendo então aqui na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, nas nações, em diversas nações pelo mundo. Então a proposta desse vídeo é trazer para um público específico. Quem que é esse público? Então essa palavra que eu estou levando é especificamente para o pessoal do GC que eu lidero, do pessoal dos estudos que eu tenho dado aqui na igreja. Então é o pessoal do estudo bíblico, que acontece às quintas-feiras, o pessoal do Princípios da Fé, que acontece também às segundas-feiras, e o pessoal da escola bíblica, que acontece no sábado. Então, nesse momento que a gente está vivendo de tantas incertezas, eu preciso trazer uma palavra então que conste uma orientação, uma exortação e um conforto. Esse é o propósito, então, desse vídeo e é específico para esse público. Ou seja, quando eu estou trazendo aqui essa mensagem, eu estou pensando exatamente em cada uma dessas pessoas que frequentam, então, o GC, que frequenta os estudos aqui às quintas-feiras, que frequenta o Princípios da Fé aqui às segundas-feiras, pessoal da escola bíblica, que eu sou responsável pela escola bíblica, mas já dei aula lá de alguns livros da Bíblia, que acontece aos domingos aqui na igreja. Então, esse é o público, mas talvez você veja assim, eu não me encaixo, então que essa palavra venha servir para você também, né? Mas a princípio penso nessas pessoas especificamente, porque esse é o público principal que eu estou querendo atingir, tá bom? Então eu preciso, diante de todas essas circunstâncias que está acontecendo agora, por conta do coronavírus, eu queria trazer então algumas orientações. Eu preciso lembrar que nós somos cristãos. Então, o bom cristão, ele precisa se lembrar que ele tem que conhecer a Bíblia e tem que conhecer também a história, coisa que eu falo muito aqui nos estudos. Então eu cito muito a Bíblia, mas eu também olho muito para a história. Então é necessário a gente ter essas duas armas para poder nos ajudar a entender. Essas duas, vou mudar a palavra armas, não, mas ferramenta, tá? Eu preciso da ferramenta bíblica e eu preciso da ferramenta histórica para eu poder entender como que eu devo me proceder, qual que deve ser a minha orientação. Para isso eu quero citar 3 pessoas. A primeira pessoa que eu quero citar é Jesus, quando ele fala em Mateus, capítulo 22, versículo 29, ele fala assim, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então nós precisamos conhecer Escrituras e precisamos conhecer o poder de Deus. Então, o cristão tem que dominar Escrituras e ter intimidade com Deus para conhecer exatamente o poder de Deus. Outra pessoa que eu quero citar é Warren Buffett. Warren Buffett, ele em 2005 foi considerado o homem mais rico do mundo. Warren Buffett falou que o que a gente aprende com a história é que a gente não aprende com a história. Mas alguém falou, a meu ver, né, em palavras melhores, foi Edmund Burke. Edmund Burke foi um político, filósofo, irlandês que viveu no século 17, e aí o que ele falou foi: o povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Então a gente precisa conhecer a história para a gente não repetir essa história. Então, eu preciso conhecer a Bíblia, eu preciso conhecer o poder de Deus, eu preciso conhecer a história. Eu tenho que ter um olhar histórico para toda essa situação que tem acontecido, então, nos nossos dias. Eu preciso lembrar, então, e aí eu vou tratar de alguns textos bíblicos para poder trazer essa palavra, então, de orientação, exortação e conforto. E eu quero começar primeiro com Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 6, vai estar falando assim: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Esse sermão é chamado de sermão escatológico.
Então a gente vê o sermão escatológico de Jesus aqui em Mateus capítulo 24, que eu estou citando esse no primeiro momento, mas também em Lucas capítulo 21, e uma outra parte também em Lucas capítulo 17, a partir do versículo 20. Então a gente tem aí o sermão escatológico. Então Jesus fala para a gente, não tenha medo. A primeira coisa que nós como cristãos devemos entender é que nós não podemos ter medo. Nós precisamos entender e compreender que é necessário passar por essas coisas. E o Senhor vai falar exatamente a respeito disso, de todas essas coisas que vão acontecendo ao longo da história para depois chegar ao fim. Então eu preciso conhecer isso, eu preciso estudar muito esse texto, eu preciso olhar muito para a história. Por quê? Porque em vários momentos da história foi pensado que era o fim do mundo, em cima das circunstâncias. Então eu quero olhar historicamente para alguns relatos que não aparecem na Bíblia. Por exemplo, a gente tem, na época da destruição ali, no período de destruição ali de Jerusalém, porque esse texto aqui vai tratar desse período da destruição de Jerusalém, mas próximo desse período de destruição de Jerusalém, aconteceu a destruição de Pompeia, que foi a erupção do vulcão Vesúvio, que aconteceu no ano 79. No ano 70 acontece a destruição de Jerusalém e no 79, então, Pompeia. Então, olha, já houve uma destruição, e o de Pompeia é bem parecido com o de Sodoma e Gomorra, algo similar ali a Sodoma e Gomorra. Além disso, então, eu estou colocando historicamente as coisas que foram acontecendo. Nós tivemos, então, a peste negra, que ela veio no século XIV. Século XIV, 1300, meados do século XIV, então ali por volta do ano de 1350, veio a peste negra e, na ocasião, 1/3 da população europeia morreu nesse período. E essa peste durou cerca de 200 anos, ou pouco mais de 200 anos, porque Martim Lutero, depois da Reforma Protestante, a Reforma Protestante foi no dia 31 de outubro de 1517, então quase 200 anos depois, estava falando como que as pessoas deveriam lidar com essa situação da peste negra que, como eu falei, dizimou aí 1/3 da população europeia, e tem pessoas que vão falar em 50%. Tá bom? 50% das pessoas daquela época. Então eu preciso entender que essas catástrofes já aconteceram historicamente, tá? Outra catástrofe que aconteceu mais recente, próximo da gente, foi o tsunami que aconteceu ali na região da Indonésia, no Oceano Índico, no ano de 2004. Esse tsunami matou cerca de 230 mil pessoas. 230 mil pessoas. Aliás, se eu não me engano, foi mais do que 230 mil pessoas, um pouquinho. Então, matou muita gente. Por que que Deus deixa que essas coisas aconteçam? Então, eu gostaria de abrir no livro de Jó, lembrando que Jó, para os teólogos, a data mais próxima de Jó da gente seria por volta de 2.200 anos antes de Cristo. Então ele seria meio que contemporâneo a Abraão, mas um pouco mais velho do que Abraão. Então eu quero abrir lá em Jó, né? E aí, se você não conhece a história de Jó, se você puder ler o livro de Jó, é uma boa, tá? É uma indicação, então, de uma leitura de um livro bíblico para você poder entender. Mas, se você virar e falar assim, ele está falando muita coisa que eu não estou entendendo, você leia, então, o capítulo 1 e 2 do livro de Jó, depois você pula lá para o capítulo 42, que você vai ver a conclusão do livro. Mas é importante dar uma paradinha aqui em Jó, capítulo 37, versículo 7, que ele fala, a minha versão é a NVI, e ele fala, ele paralisa o trabalho de cada homem, a fim de que todos os que ele criou conheçam a sua obra. Deus paralisa, tá bom? Então ele paralisou Jó, na época de Jó, 22 séculos antes de Cristo, a mais de 4.000 anos de distância da gente, ele paralisou um homem e ele falou para esse homem assim, eu estou te paralisando para que você me reconheça.
todas as vezes que aconteceram esses fatos históricos, como por exemplo de Jerusalém que eu citei, peste negra, a proposta é de que as pessoas se voltem para Deus. Deus está dando uma oportunidade para as pessoas se voltarem para Ele. Então as coisas não acontecem pelo acaso. Isso foi um por acaso, e a gente vê muita gente, então, tratando de cada um de uma forma, toda essa situação que está acontecendo. Tem gente que está entrando em pânico, tem gente que está brincando com a situação, e tem gente que está vivendo normalmente como se nada disso tivesse acontecendo. Então é assim, alguns estão indo para o pânico, outros continuam a vida normalmente, e outros então começam a escarnecer da situação. E Jesus, nos sermões escatológicos, né, ou no sermão escatológico, tanto de Mateus quanto de Lucas, vai falar a respeito dessas coisas. Mas ele fala para o cristão que o cristão não pode ter medo. Desculpa, então o cristão não pode ter medo. Então eu preciso entender essa postura. Primeiro é o seguinte, o que Deus está querendo com essa situação? Ele está querendo chamar a nossa atenção, mas é a nossa atenção, nesse momento, mundial. Porque o mundo todo passa por situação assim, aos nossos olhos. Porque se a gente for parar e pensar assim, como que está essa situação que a gente está vivendo aqui no Brasil, e como que está sendo essa situação nos Estados Unidos, e como que está sendo na Europa, e como que está sendo na China, e como que está sendo na Coreia do Sul, a gente tem uma noção. Mas e se eu perguntar como é que está essa situação na África? Como que os africanos estão lidando? O que está acontecendo lá? Ou, por exemplo, como que o pessoal lá no Haiti está recebendo essa notícia? Desculpa. Como que essas pessoas, então, no Haiti e lá nos Estados Unidos, lá no Haiti e lá na África, como que eles estão vendo toda essa situação? Eles estão sendo atingidos? Qual que é o comportamento deles? Então eu preciso me voltar para essas coisas e perceber essas coisas e querer entender isso aí, porque Deus está querendo falar conosco. Ele está querendo falar com todas essas pessoas que estão sendo atingidas. Por isso que eu preciso olhar para a vida de Jó, para ver como que Jó se comportou, por exemplo, quando Deus o parou. Estudiosos vão falar que essa paralisação na vida de Jó, né, o ápice dela deve ter durado entre 6 meses e 2 anos. Então, olha o comportamento de Jó, e aí a gente vai, então, como cristão, olhar exatamente qual que deve ser o nosso comportamento diante dessa situação. Para isso, eu quero relembrar, então, outro fato histórico. E aí eu preciso abrir lá em Neemias, né? Só lembrando a história de Neemias, ou o contexto de Neemias. Então, Esdras reconstrói o templo, né? E Neemias, ele vai reconstruir os muros de Jerusalém. E aí, o que aconteceu nesse período de Neemias? O profeta Jeremias falou, né, como profeta, que o povo estava sendo levado para o cativeiro e que eles iriam ficar no cativeiro durante 70 anos. A gente entende que o cativeiro começou no ano 397. Aliás, alguns ainda vão para o ano 609, com a morte de Josias. E aí o que vai acontecer? Então tem 11 anos, né, onde acontecem algumas coisas, né, transição do cativeiro, que vai sair do Egito, porque num primeiro momento estava com o Egito, mas depois vai se tornar um cativeiro babilônico, e isso tudo você pode ver lá no livro de Reis, de 2º Reis e também 2º Crônicas. Você vai ver essas histórias acontecendo lá. E aí o que acontece? Então o profeta Jeremias vai falar que vai passar por 70 anos de cativeiro. O ápice desse cativeiro acontece no ano 586 a.C., quando a Babilônia entra em Jerusalém e destrói tudo, destrói o templo, destrói os muros e acaba com tudo. E Neemias depois, ele vai voltar então para Jerusalém para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Só que é necessário nessa volta, a gente não volta de qualquer jeito. Então aqui em Neemias capítulo 9, vai falar que no 24º dia,
do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram panos de saco e puseram terra sobre a cabeça. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é nos humilhar. Porque nós somos arrogantes. Porque quando as coisas vão acontecendo normalmente, a gente acha que é fruto do nosso trabalho, da nossa força. E o profeta vai falar que maldito é o homem que confia no homem e que não faz do Senhor o seu braço forte. Então nós confiamos mais na nossa força, mais no nosso intelecto, do que no Senhor. Então nós estamos quebrando o primeiro mandamento. Qual que é o primeiro mandamento dos 10 mandamentos? Que encontra-se lá então em Êxodo capítulo 20. Não terás outros deuses. Está lá no versículo 3. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses. Então eu vou me colocando, eu vou sendo esse meu Deus, porque as coisas acontecem segundo o meu querer. E aí então eu preciso nesse momento agora me humilhar. Eu preciso me humilhar. Então ele fala que começou um jejum. Reuniram-se, ainda no versículo 1 de Neemias capítulo 9. Jejuaram, reuniram-se, jejuaram e vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Nós precisamos dobrar o nosso joelho e nos humilhar diante de Deus. Aí depois no versículo 2 ele fala, os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Então nós precisamos rever os nossos maus caminhos, abandonar esses maus caminhos e nos voltar para aquilo que Deus manda a gente fazer. Porque Deus aqui havia falado que o povo judeu não podia se misturar, o povo israelita não podia se misturar com os estrangeiros, e eles se misturaram. Então o que eles fizeram? Eles se separaram. E ainda continuando no versículo 2, levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Então agora nós precisamos confessar os nossos pecados e abandonar os nossos pecados e confessar os pecados dos nossos antepassados e aquilo que nós herdamos dele, como por exemplo esse jeitinho brasileiro, a gente precisa confessar que esse jeitinho brasileiro é um pecado e abandonar esse pecado, porque esse pecado nos foi ensinado de pai para filho, você tem que dar um jeitinho. Então acabar com essa corrupção, porque esse jeitinho brasileiro, o sinônimo dele é corrupção. Então abandonarmos as nossas corrupções. E aí aqui no versículo 3 fala, ficaram onde estavam e levaram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, eu vou voltar aqui para o versículo 3. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas. E passaram outras 3 horas confessando os seus pecados, adorando o Senhor, o seu Deus. Então a gente precisa ficar lendo a palavra de Deus para ver o que Deus fala conosco. Porque quando a gente ora, a gente fala com Deus. Quando a gente lê a palavra, Deus fala conosco. Então a gente precisa gastar tempo com leitura da palavra. E aí a gente precisa fazer mais 3 horas aqui, como está falando aqui, gastaram mais 3 horas confessando os pecados e adorando a Deus. Então é necessário leitura da palavra, é necessário confissão de pecados e é necessário adoração a Deus. Adoração a Deus, nós precisamos adorar e nos voltar para o Senhor. Então eu quero voltar agora para o sermão escatológico, só que agora em Lucas. Então nós vamos para Lucas capítulo 21, e aí eu quero lembrar algumas oportunidades que Deus vai nos dando nas palavras de Jesus, né? Quais que são as orientações que Jesus trouxe em Lucas capítulo 21, por exemplo, no versículo 13. Aqui no versículo 13 ele vai falar assim: será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Então esse momento, primeiro, é uma oportunidade de nós testemunharmos o Senhor. Precisamos testemunhar o Senhor.
as coisas que Ele já fez por nós. Porque quando eu falei aqui a respeito de África, quando eu falei aqui a respeito de Haiti, são lugares onde o pessoal padece de necessidade, onde o pessoal não tem comida, onde o pessoal não tem dinheiro, onde tem ausência de coisas básicas, higiene, esgoto, entendeu? Eles não têm um esgoto, eles não têm nem água decente para beber, nem essa água que a gente tem. Então, a gente precisa dar testemunhos dessas coisas. Depois aqui no versículo 18, Jesus vai falar, contudo, nenhum fio da cabeça, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Então ele olha pelos seus. Como diz o apóstolo Paulo, viver é Cristo e morrer é lucro. Viver é Cristo e morrer é lucro. O nosso viver tem que ser um viver segundo o padrão cristão. Eu tenho que olhar para Cristo, ver como Cristo vive, o que Ele fala comigo através da palavra dEle e ter exatamente esse estilo de vida. Então, nesse momento, eu preciso me santificar. A palavra é santificar. Eu tenho que testemunhar e eu tenho que me santificar, ser santo, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Desculpa. Depois aqui no versículo 19, Jesus vai falar, perseverando que vocês obterão a vida. Então esse perseverar para obtermos a vida, é necessário nós permanecermos firmes. Porque o que precede a volta de Cristo, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, é a apostasia. Então eu não posso me apostatar da fé. Como que eu vou me comportar nesse período? O que passa pela minha cabeça? Quais que são os meus planos? Estou me voltando para o Senhor? Ou eu estou arquitetando alguma coisa? Ou eu estou sendo egoísta, né? E aí eu vou ficar pensando só em mim, só nos meus? Ou eu penso num todo? Como que estão os mendigos da nossa cidade? Como que está o pessoal pobre da nossa cidade? Estamos pensando neles ou estamos pensando só em nós e na nossa subsistência, e na nossa existência, e na nossa vida? Porque Jesus falou que quem perder a sua vida, ganhá-la-á. Mas quem quiser ter a sua vida, perdê-la-á. Ou seja, o que ele está falando é o seguinte: se você for ter um olhar egoísta, você pode até sobreviver aqui nesse mundo, tá bom? Mas é só aqui, porque a eternidade você não vai estar lá. Porque nós não podemos ser egoístas. Depois ele vai pegar e vai falar aqui no versículo 28 de Lucas capítulo 21. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próximo a redenção de vocês. Está próximo a nossa redenção. Mas qual que é o nosso comportamento? Levantar a cabeça. Levante a sua cabeça. Volte-se para o seu Deus. Você está entendendo qual que é a situação? Então, eu preciso entender que está próximo, que ainda não é a hora. Nós vamos passar por esse momento. Mas como que eu vou me comportar durante esse momento? E aí no versículo 36, ele vai dar então uma dica aqui para a gente, em Lucas capítulo 1, versículo 36, ele vai falar assim, ó, estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Então ele está falando para a gente fazer o quê? Estejam sempre atentos e orem. Nós temos que estar preparados para estarmos diante do Filho do Homem. Precisamos estar preparados. E a forma de você se preparar é confessar o seu pecado, abandonar o seu pecado, se voltar para o Senhor através de oração e jejum e leitura da palavra. Eu não posso deixar de lembrar de Moisés. Lá no capítulo 12 de Êxodo, Moisés ele vai falar então naquele momento da celebração da Páscoa, como que o povo deveria se comportar a partir da 10ª praga.
Então, qual que seria o comportamento do povo diante dessa situação? Então, ele fala que as famílias deveriam se unir nas suas casas, não é assim? E aquelas que tinham uma certa situação melhor, compartilhar. Então, se o cordeiro que você tem aí dá para sustentar você e outra família, chama outra família. Então, a gente precisa fazer o quê? Nós precisamos, então, olhar para a necessidade dos nossos irmãos. Primeiro você vai olhar para a sua situação e se converter dos seus maus caminhos e se voltar para Deus. É isso que Deus está querendo fazer nesse momento. Em segundo, você vai pegar e vai olhar para a situação da sua família. Depois você vai olhar para a situação da sua família espiritual, a igreja. Porque às vezes tem irmãos na igreja que não estão preparados para esse momento. E às vezes nós estamos. Então como que nós vamos nos comportar diante dessa situação? Então precisamos pensar exatamente nessas coisas. E aí eu quero terminar esse vídeo lembrando de Lamentações. Então, lá em Lamentações, né, vem lá Isaías, Jeremias e Lamentações, no capítulo 3 de Lamentações, versículo 21, na tradução da Almeida Revista e Atualizada, fala: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Esse momento não é momento de ficar espalhando pânico e terror para os irmãos, para os familiares e para aquelas pessoas que a gente não conhece. Agora a gente precisa levar uma palavra de esperança. Então o papel nosso como igreja é nos voltar para o nosso Deus, testemunhar do nosso Deus para as pessoas e levar uma palavra de esperança. Eu espero que vocês compreendam isso. Porque é muito triste quando a gente olha para a igreja, e é muito triste e dói muito o coração, quando a gente olha para a igreja, que a gente podia estar reunido nesses estudos ou no nosso GC, a gente poderia estar reunido como igreja e infelizmente nós não podemos. Mas isso traz dor no coração, mas eu preciso ter esperança. Por quê? Porque Jesus falou que isso não seria o fim. Nós vamos passar por essas coisas, mas isso não é o fim. Então que a gente possa levar essa palavra de esperança, que a gente possa testemunhar do nosso Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Olha para a sua vida, conta as bênçãos, como diz a música antiga, né? Conta as bênçãos, conta quantas são. Eu preciso me lembrar dessas coisas e que o meu Deus é que me sustenta. Então que a gente possa levar uma palavra de esperança, possa testificar do nosso Deus, testemunhar do nosso Deus, e que a gente possa nos converter dos nossos maus caminhos, arrepender, confessar pecado e mudar os nossos maus caminhos, nos converter deles. E que o Senhor venha estar falando com você. Como eu disse no início, eu quis trazer aqui uma palavra de orientação, exortação e esperança. Que você possa, então, se reunir com seus familiares. Às vezes você não tem um familiar que é crente. Reúna-se com ele, testemunhe do Senhor para ele. Ore por ele. Se ele não quiser, ore mesmo assim. É tempo também de jejuarmos, porque Neemias, o pessoal foi jejuar. Lá em Neemias 9, como a gente leu, pessoal, o povo, os israelitas foram jejuar. Então nós precisamos, nesse momento, jejuar, orar, testemunhar para os nossos familiares. É a oportunidade que Deus está nos dando de testemunharmos para essas pessoas. Essas pessoas precisam ouvir falar de Cristo, porque ainda há tempo. Há tempo, porque Ele falou que ainda não chegou o fim. Que a gente vai passar por todas essas coisas, mas ainda não é o fim. Então que a gente possa aproveitar, porque é uma oportunidade que Deus está nos dando para anunciarmos o nosso Deus, pregarmos o evangelho da salvação, proclamarmos para as pessoas, para que elas se voltem para o Senhor, para que haja salvação na vida de cada uma dessas pessoas que Deus pode estar trazendo na sua memória nesse momento.
A hora que você fala assim, fulano, ciclano, precisava ouvir. Então compartilha esse vídeo com ele. Apesar da proposta desse vídeo ser para o pessoal da célula, dos estudos que a gente tem aqui na igreja, mas que você possa passar ele para frente, para servir de incentivo para as pessoas, para que as pessoas se voltem para o nosso Deus. É tempo de orarmos, é tempo de jejuarmos, é tempo de clamarmos, mas é tempo também de adorarmos o Senhor, o nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e que em breve a igreja volte a se encher e que em breve nós possamos nos reunir novamente para estudarmos Romanos capítulo 9, ou então o Sermão do Monte que a gente estava estudando, tanto nos grupos de estudo, quanto no GC e também na igreja lá do Toronto. Então, vou estar passando para o pessoal do Toronto também, não me esqueci de vocês, porque quando eu fiz esse esboço, pensei em vocês também. E que a gente possa então estar se reunindo novamente para estudar Romanos 9, Sermão do Monte, princípios da fé a respeito de eleição e reprovação de Deus, também conhecido como teologia sistemática, e que você, meu irmão, fique firme, porque eu vou estar nesse momento orando por vocês, orando por cada uma das pessoas que participam de cada um desses estudos e dessa igreja e dessas reuniões, que o Senhor te abençoe e te guarde, e te livre de todo mal, e te sustente, e que supra todas as necessidades que você tem, no nome de Jesus. Amém.